A gente está apresentando aqui para vocês o PROAP, tá? Há uns anos atrás, o Moacir, ele acompanhou uma palestra minha lá na cidade de Buquim, né, Moacir? E eu acho que é dos 4 anos essa oportunidade. Foi bem no iníciozinho da Buquim Mais. E o Moacir chegou para mim e disse: Arthur, eu tenho um sonho. E o sonho era esse aqui, ó, o PROAP, né, que é o Programa de Aprimoramento Profissional. E é justamente sobre isso que eu vim falar aqui. E o meu recado, ele vai durar exatos 10 minutos, tá? Está até cronometrado aqui. Então, presta muita atenção, porque realmente vai fazer muita diferença lá na ponta. É justamente esse o foco que o Moacir tem. E antes mesmo de lançar para a gente o pedido, né, eletrônico, ele quis trazer essa explanação do que vai ser o PROAP, do que já é, na verdade, né, o PROAP, para que a gente possa entender a real essência da Nutrimais, que não é buscar apenas o desconto. A gente não quer simplesmente chegar lá, colocar o produto dentro da farmácia. A gente quer que o produto entre, mas que o produto saia. Isso aqui vai fazer sentido para todos, para os nossos parceiros, distribuidores, para os nossos parceiros da indústria, mas principalmente a essência da ideia do Moacir, fazer sentido para a gente que está lá no varejo, para a gente que está na ponta do negócio. Então, pode passar aí a nossa apresentação. Antes da gente dar início aqui, eu peço para vocês que peguem o seu telefone, vai lá e escaneia esse QR Codezinho aí, que aqui você vai cair nos nossos Instagrams, porque a gente tem que entender também o seguinte: dentro do processo como um todo, quanto mais a gente fizer um processo de disseminar o que vai ser o PROAP, a gente vai conseguir engajar também o nosso time. Porque justamente a gente tem que entender que aqui estão, né? Vamos fazer só um levantamento básico aqui. Quem são aqui os proprietários, sócios, donos de farmácia? Por favor, levanta a mão. Ok. Tem alguns compradores também aqui, né? Levanta a mão aí, quem faz parte do compra. E quem são os vendedores? Levanta a mão aí, os vendedores. Tá. Primeiro aprendizado da manhã de hoje, tá? Todo mundo aqui tem que ser vendedor. Se você é dono, na hora de perguntar quem é vendedor, você tem que levantar a mão. Porque se você não souber vender a estratégia para o seu comprador, ele não vai entender o processo, pode comprar errado. Se você não vender a estratégia correta para o seu balcão, ele não vai entender a situação, não vai vender isso correto. Então, às vezes, a gente acha que o vendedor somente é o que dispensa o medicamento. Mas todos nós temos que vender. E esse é o nosso foco. Tá ok? Então, tem esse direcionamento para a gente entender que se a gente não treinar, se a gente não afiar o machado, né? O Fernando falou que a gente já tem acesso, né, à academia lá da Abrafad, mas o Moacir quis ir além. Ele quer levar o conhecimento para perto de vocês. E no final dessa apresentação vai vir um novo QR Code para você selecionar a sua região, porque o processo ele não vai ser somente o seguinte: vamos fazer treinamento lá na capital e a galera vai lá para a capital. A gente se coloca no lugar. O Moacir teve essa preocupação. Vamos até a região da pessoa. Então a gente vai espalhar esse processo por todo o estado para facilitar que realmente as pessoas possam, né, vivenciar essa situação. Passa o slide novamente. Porque aqui o Henry Ford ele traz uma situação. Só há uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem. É não formá-los e eles continuarem. Quantas vezes eu encontro com colegas, né, farmacistas: eu não vou treinar nada, a gente pega o cara gruda, ensina tudo, na hora que ele sabe uma coisinha, ganha uma mixariazinha a mais e vai para o concorrente. Eu escuto muito isso, eu vejo muito isso, sei que a prática muitas vezes pode acontecer, só que essa frase é perfeita. Muito pior do que você treinar o cara, investir no cara, fazer o processo, é você não fazer e ele continuar lá. Eu sempre gosto muito de comparar o balcão de farmácia com aquela principal avenida da sua cidade.
Quanto é que custa um ponto comercial naquele lugar top? Quanto é que custa? É o mesmo que custa lá naquela vielazinha escondida? Claro que não. O seu balcão de farmácia, você tem que valorizar tanto quanto essa melhor avenida. Então, o balconista para estar ali, ele tem que ser bom. Mas você está fazendo a sua parte? Você está estimulando? Você está treinando? Você está dando ferramenta? Arthur, não adianta não, a gente faz treinamento, o cara não vai, não valoriza. Cultura. Tem que se criar cultura, pessoal. Eu, além de treinador, de palestrante, eu sou farmacista. Na minha rede, eu consigo fazer isso com todo mundo? Não. Eu tenho dificuldade. E olha que lá o negócio é continuado. Mas sempre vale a pena, porque a próxima mensagem aqui, passa lá, ela também fala, ó, capacite bem os seus colaboradores para que eles possam partir. É o suficiente para que ele queira realmente alçar novos gols. Só que aí agora você vem e faz o seguinte, ó, trata eles bem para que eles prefiram ficar. Aí agora eu entro no relacionamento. E já tive também situações como essa, eu acredito que vocês também. O cara, ele viu que ao seu lado ele é mais forte. E às vezes, o cara, quando ele se enche muito de si, e ele acha que ele vai um pouco além, ele vai, epa, peraí, né? Às vezes a minha força justamente está nessa farmácia. É o meu sobrenome, né? Quantos de vocês são conhecidos pelo seu nome e o seu sobrenome virou a sua empresa, né? Moacir. Lá no meu celular está assim, né? Moacir. Rafael, Edson. E quantos de vocês certamente ganharam o sobrenome, a empresa que vocês defendem? E aí, se você pega e perde seu sobrenome, você vai continuar sendo essa pessoa? Nesse formato? Então é esse tipo de pensamento, direcionamento, pode passar, que a gente vai visualizando, porque se você acredita que treinar é caro, experimenta então a ignorância, pessoal. Experimenta ter um time defasado, um time de dispensadores. Pessoal, eu falo isso porque é uma realidade constante. Estava conversando, né, um pouco mais cedo com um dos nossos amigos aqui de uma das distribuidoras, a gente falando, o mercado de farmácia não tem profissional balconista, você não acha, é um bicho de extinção. Alguém aí está dizendo, ó, lá na minha cidade tem balconista? Na hora que eu preciso eu acho? Não tem. Né? Eu posso perguntar aqui a nossos colegas aqui da distribuição, que rodam muito, né? ao Fernando, que vem lá de São Paulo. Não é uma realidade local. É uma realidade geral. Não acha. Só que dentro desse processo, o que a gente tem que entender é o seguinte: eu tenho feito a minha parte no processo para criar esse direcionamento. Tem que pagar o preço. Existe o preço a ser pagado, e é isso que a gente vai levar no PROAP. A gente vai levar um direcionamento de mudança de posicionamento, de cultura da sua empresa. Só que, peraí, não existe uma mudança de cultura no colaborador se ela não existir primeiro no líder da empresa. Aí agora, meu irmão, bota o dedo na ferida, viu, Moacir? Você sabe que o meu estilo é esse. Meus amigos farmacistas, se a sua mentalidade não mudar, o seu resultado não muda. O seu resultado não vai mudar. E aí pode passar o slide, porque a gente vai falar agora sobre essa mentalidade de escassez versus a mentalidade de abundância. Escassez, competição, abundância, colaboração. É a realidade que a Unipimais propõe para vocês. Aqui nós não temos concorrentes. Aqui nós temos parceiros. A gente, né, o Moacir falou, né, a mensagem que recebeu, né? Os grandes cada vez mais só fazem o quê? Se juntar. E às vezes o pequeno tem a oportunidade de fazer isso e faz o quê? Não, meu jeito, né? Porque cheguei até aqui fazendo assim, o que te trouxe até aqui provavelmente não vai ter a mesma força para te levar até lá. Então, colaboração, ela deve se substituir a competição se você tem uma mentalidade de abundância. Acumulação, compartilhamento, né? Pessoal,
tem mais de 15 anos que eu me dedico continuamente a encontrar nova maneira de repassar conhecimento, né, para as pessoas de uma maneira geral, né, dentro do ramo de farmácia também, principalmente. E aí foi que eu percebi ao longo do tempo. Se você tem um direcionador e você acha que você tem que trazer só para si, não vai. Teve gente que até já me perguntou, Arthur, como é que você vai aceitar esse convite do Moacir para treinar toda a Lugre Mais, se você vai ter certeza que você vai ter que treinar com o seu concorrente direto? Minha mentalidade não é de escassez, minha mentalidade é de abundância. Então não tem competição, tem ação. O mercado que cresce, puxa a régua para cima e você vai junto. E é essa a situação. Compartilhamento, direcionamento. Desconfiança versus confiança. Volta para o mesmo processo. Pessoas altamente desconfiadas dos processos. Esse tal do Fernando veio todo com essa pinta de ator de novela, trazendo um bocado de coisa diferente. Isso funciona lá para cima, rapaz. É lá no sul, é lá em São Paulo. Pessoal, sabe por que a gente não visualiza isso aqui? Mentalidade. Só que aqui está nata do varejo farmacêutico de Sergipe. Quem mais pode mudar essa realidade? Quem mais pode mudar essa realidade? Nós, vocês. Tem que ter mentalidade de quê? Abundância. Se a gente amplia o mindset, a gente consegue. E aí, a última, e a minha preferida, culpa. A culpa é do mercado, a culpa é do governo, a culpa é disso, daquilo. A gente ama apontar um dedo para se esquivar. Mas isso é uma mentalidade de escassez, porque o que a gente busca na mentalidade de abundância é responsabilidade. Então assume o seu pedaço da responsabilidade, entende algo que é transformador. Não é o que acontece comigo que dita, é o que eu faço com o que acontece. É o que eu faço que acontece. Então a gente precisa realmente entender que nós estamos juntos num processo para potencializar tudo aquilo que te trouxe até aqui, para que você tenha a força de ir muito melhor a um novo patamar. É esse o convite, é esse o direcionador. Pode passar aí para a gente finalizar. Disse a vocês que meu recado é curto. E aí eu quero finalizar com essa frasezinha aqui para vocês. Pensar é vibracionar, e vibracionar é atrair. O seu pensamento, ele é o início de todo o processo. E aí tem gente que reclama o dia todo. Dono de farmácia reclamando em tempo de pandemia. Só se for de falta de medicamento. A gente pega aí nossos colaboradores das indústrias e... Rapaz, cadê o remédio? A gente só pode nem reclamar, é cobrar. Agora, sejamos sinceros, amigos farmacistas. Nós temos quantos e outros amigos de outros segmentos que a gente viram sofrer de uma maneira extremamente abrupta. Nós somos privilegiados. Concordam comigo, sim ou sim? Sim ou sim? Sim. Eu nem coloco a segunda opção, né? Como o nosso bem falou, obviamente tivemos um grau de responsabilidade muito grande, mas nós somos privilegiados. E esse pensamento é o início do processo. Então não seja você o Zé Curubu, né? Lembra do Zé Curubu? O cara, tudo era. Só dava merda na vida dele, né? Porque é pensamento, né? Pensamento de abundância, pensamento de crescimento, pensamento de vai dar certo até fazer dar certo. Tentei uma vez, não deu certo. Muda o plano, mas não muda o foco, não muda o objetivo. Cria propósito. Quando você tem um propósito forte, todo propósito que é forte, ele supera qualquer como. O como tem que ser feito, o que tem que ser feito vai ser superado. E é esse o convite que eu quero fazer a vocês. Tá joia? Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, hoje é só para vocês sentirem um pouquinho o seguinte, né? O meu perfil, pessoal,
ele é muito mais motivador, mas hoje eu vim só para botar dedo na ferida de vocês perceberam, né? Não se preocupa não, que quando eu for falar com o time de venda de vocês, eu sou muito mais interativo e vou levar realmente a galera para uma zona, né, de querer evoluir melhor. Só que com vocês, farmacistas, eu sabia que eu precisava chegar e mostrar o seguinte, ó, primeiro, puxa a responsabilidade para si. O Moacir vai fazer algo que realmente a gente não veio em lugar nenhum. A gente vai até vocês. O Moacir chegou para mim e disse, Arthur, a gente vai selecionar regiões e vocês vão preencher daqui a pouco um formulário para a gente melhor selecionar essa região que a gente vai. Vocês vão ver lá no formuláriozinho, para que a gente possa fazer o processo acontecer. Fechado? Para a gente finalizar esse momento, eu quero fazer algo que ele pode ser simbólico, mas é um símbolo que ele vai representar essa mudança de mindset, buscando a mudança.